Olá, pessoal! Então, vamos para o segundo exemplo de equações diferenciais exatas. Aqui eu já tenho uma equação que está separada na ordem de x, de y, separada, por termos. Esse meu primeiro termo, aqui essa minha primeira função, eu vou chamar de m, e a segunda função de n. Primeiro passo, para saber se é exata, eu vou derivar a minha função m em relação à variável y. E tem que ser igual à derivada da minha função n em relação à variável x, tá? É o contrário aqui. Então, como essa minha função m é um produto, porque eu estou derivando ela em relação a y. Então, tem y aqui e tem y lá no expoente desse termo. Então, eu vou aplicar aqui aquela regrinha da derivada do produto, que é essa daqui, Eu vou derivar a primeira e multiplicar pela segunda, só copiando a segunda, mais copio a primeira e multiplico pela derivada da segunda, certo? Então, é isso que eu vou fazer aqui nessa funçãozinha. Então, aplicando a minha regrinha aqui, vou derivar a primeira, que seria o y. Então, a derivada de y é 1, Porque eu vou passar esse 1 aqui, que está na potência para frente, 1 diminui 1 do expoente, 1 menos 1 dá 0, y a 0 é 1, e 1 vezes 1, 1. Nem precisaria escrever, Mas tudo bem. Vezes, a segunda eu só vou copiar, e na xy, mais, copio a primeira, que seria o y, vezes, derivo a segunda, que seria o e na xy. Então, para derivar e na xy, eu uso essa regrinha aqui, da derivada. Copio bem como está e derivo somente o expoente. Então, vai ficar e na xy multiplicado pela derivada de xy em relação a y, então, vai ficar só o x, Porque o y derivado vai ficar 1, então vai ficar assim. Essa daqui é a derivada da função m em relação a y. Agora eu vou igualar, vou fazer aqui tudo juntinho já, a minha derivada da função n em relação a x. E vou aplicar a mesma regrinha, que seria a derivada do produto. Então, vou derivar a primeira, que seria o x, e em relação a x vai dar 1, que multiplica e na xy, só copia a segunda, mais copio a primeira, que é o x, e faço vezes a derivada da segunda, que ficaria e na xy, que daí eu já uso essa segunda regrinha aqui das derivadas, multiplicado pela derivada do expoente. Então, xy derivado em relação a x fica só o y, Porque daí o x vira 1. Ok, então vamos ver se deu uma igualdade mesmo. O primeiro termo tá ok, tá igual. O segundo termo também tá igual, só tá aqui invertido o x e o y, Mas, numa multiplicação, essa ordem não altera. O resultado é o mesmo, então, é exata. Sendo exata, posso seguir com a minha conta. Próximo passo, então, eu vou pegar a minha função xy e vou integrar uma delas, ou m ou n. Escolhi o m, tá? Então, vou integrar o y e na xy dx, tá? Escolhi essa função aqui. Como que eu aplico uma integral aí? Como eu estou derivando em relação a x, e eu tenho x aqui no expoente, só que o x não está sozinho no expoente, Ele está junto com o y. Então, eu vou fazer a integral por partes, Eu vou chamar o u de xy e vou derivar isso. Então, a derivada de u em função do x vai ficar só y. Esse dx que está aqui embaixo, passa para o outro lado, fica assim. Então, eu tenho aqui, y dx, que é o meu du. Então, vai ficar f de xy igual a integral
de E na U, porque o x na y vale U, né? E y dx é a mesma coisa que du. Então, transformei essa integral em função de x uma integral em função do u, que agora eu sei como resolver, né? Que é essa regrinha aqui, ó. Integral de e na x dx é e na x mais c. Então, aqui o resultado dessa minha f de x é igual e na u du, então vai ficar e na u mais a constante c, né? E eu já vou substituir aqui, tá? Em vez de colocar e na u mais a constante, eu vou colocar quem que é o u, que é xy. E na xy mais a constante. Só que a constante aqui, como estou trabalhando com equações diferenciais exatas, eu vou colocar uma função em relação a y, né? Porque eu peguei e escolhi aqui a minha variável x para trabalhar, né? A minha função d de x para trabalhar. Então, a constante vai dar uma função em relação a y. Agora, próximo passo. Vou derivar essa minha função aqui, xy, em relação a y. Então, como que fica em relação a y? Vou copiar essa primeira aqui, esse e na xy, e multiplicar pela derivada do expoente. Né? A derivada de xy em relação a y fica só x, porque o y vai virar 1, né? Mais essa função aqui derivada, que eu não sei quem que é ela, então eu vou colocar só o símbolo, a galinha de y. Eu sei quem que é essa função aqui, né? Essa função derivada em relação a y é o meu n, tá? É o meu n aqui, ó. Então, eu vou igualar essa minha função n lá de cima, tá? Então, isso daqui eu vou substituir pela minha função n, que é x e na xy. Agora, eu vou isolar o h de y para descobrir quem que é ele. Isolando o h' de y aqui, esse e na xy que multiplica x vai passar para o outro lado subtraindo, porque ele está somando com a incógnita, né, com o que eu estou isolando aqui. Então, como é uma igualdade, como são iguais, x e na xy e e na xy x, vai se anular. Então, vai ficar 0. Para eu descobrir quem que é o h de y agora, eu vou aplicar a inversa da derivada, que é a integral, em relação a y. E agora, como é que fica integral de 0 de y? Isso existe? Vamos apelar para as nossas regrinhas aqui. Olha só. Quando eu tenho uma integral de uma constante de x, por exemplo, em função do x, né? Vai ficar constante x mais uma outra constante, né? Ou seja, se aqui fosse 1, ficaria 1x. Se fosse 2, 2x, né? Aliás, quando dá 1, a gente nem coloca 1, a gente deixa só o x, tanto faz, né? Porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Mas agora é o 0, e o 0 não é elemento neutro da multiplicação. O 0 está multiplicando com o x. Ele é uma constante, sim. Então, vai ficar 0, vai sair para fora da minha integral. Mas vai ficar multiplicando com o x, e 0 vezes x dá 0. Aqui no caso seria dy, né? 0 dy igual a 0 vezes y, mais a constante. Enfim, vai dar zerar. Então, continuando aqui, vai ficar h de y igual a 0 vezes y mais a constante. Então, 0 vezes y é 0, vai ficar 0 mais a constante. Último passo, então, aqui da minha continha, eu vou pegar essa minha função aqui, ó, antes da derivada em relação a y, tá? Assim, pego essa parte aqui e vou substituir o hy que eu achei aqui. Então, vai ficar f de xy igual a i na xy mais o h de y, que é 0 mais a constante. E esse 0 não preciso escrever, né?
Já vou substituir aqui o f de xy por uma constante, chamada constante 1. E essa constante aqui que está somando pode passar para o outro lado subtraindo, né? Tanto faz aqui com... Então, vai ficar aí na xy igual a outra constante, né? Uma constante menos outra constante vai dar uma terceira constante, um terceiro valor, que é a constante, que é um número qualquer. Então, essa daqui é a minha resposta final. E na xy igual a k. Vamos aproveitar o embalo aqui e já fazer a número 3. Na número 3, eu tenho uma muito similar à número 2. Então, este vai ser o m, minha função m, e esta vai ser minha função n. Primeira coisa que eu faço é ver se é exata, para poder continuar a conta, né? Vamos ver se é exata, então. Como? Fazendo a derivada da função m em relação a y, é o contrário, e igualando a derivada da função n em relação a x, é o contrário, tá? Vamos ver o que vai dar isso daqui. Aqui eu não vou usar a derivada do produto. Por que que não? Porque aqui eu tenho x e eu estou derivando em relação a y. Então, aqui este meu x, ele é uma constante. Então, eu tenho uma constante multiplicada por uma função, eu estou derivando em relação a y, ela não se altera. Né? Eu só copio ela porque ela está multiplicando. Né? Se ela estivesse somando, iria zerar. Mas, como está multiplicando aqui, eu só copio. Então, vai ficar x que multiplica e na xy e vou multiplicar pela derivada do expoente, né? Como a gente já fez anteriormente. Em relação a y, o y vai desaparecer, vai ficar só o x. Não vai desaparecer, vai virar 1, né? E 1 vezes x dá x, tá? Então, fica assim. Essa função aqui, derivei em relação a y. E agora, vou derivar minha função n em relação a x. Então, o y aqui é constante, porque estou fazendo em relação a x, só copio. E aqui eu vou fazer e na xy, que multiplica a derivada de xy. Como é em relação a x, o x vai virar 1, e aqui vai ficar só o y, então. Certo? Vocês lembram qual que eu estou usando, né? Para fazer essas derivações aqui, eu estou usando essa regrinha aqui, ó. Tá? Copio uma e faço vezes a derivada do expoente. Então, fica assim. X vezes x, x ao quadrado. X ao quadrado, que multiplica e na xy, igual y vezes y ao quadrado, que multiplica e na xy. Isso aqui é uma igualdade? Não, né? Aqui é x e aqui é y. Não é uma igualdade. Logo, não é exata. Então, não preciso continuar a conta nessa atividade, que pede para continuar a conta somente se for exata, ok?